A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Importante a oração. Tem gente que abençoa a igreja sem ser daqui. Se você já tem uma irmã que todo mês abençoa a igreja, que ela pode, sempre agora no final do dia, ela abençoa a igreja. Tem irmão que abençoa, tem muito isso. Você pode ficar de pé? Vou pedir para você. Vamos ficar de pé? Abrir no Salmo 62. Salmo 62. Para você abrir o Salmo 62. Salmo de número 62. Vamos só o Salmo de Davi, Salmo 62. Ministro Márcio, muda aquela aqui, Salmo 62, por favor. A gente vai ler o Salmo todo. Amém? Salmos de número 62. Coloquei o título da mensagem. Espere silenciosa, ó minha alma. Amém? Eu não sei como é que você está, eu não sei como você se encontra, mas a gente vai falar sobre essa esperança que a gente só encontra em Deus. Então, o título da mensagem é Espere silenciosa, ó minha alma. Salmos 62, do salmista Davi, diz assim a santa palavra do Senhor, que assumo: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão o homem, todos vocês, para derrubar, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua iniquidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Verso 5: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Vou repetir o verso 5 do Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio.
confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele do seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens perdidos. Os de fina estirpe não passam de falsidade, pesados em balanço. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Verso 5. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, e o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Pai, louvado e agradecido seja esse santo nome, Senhor, nessa manhã. Nós louvamos a Ti através dos cânticos, expressando toda a nossa adoração, todo o nosso amor, independente, Senhor, da qualidade, da capacidade que temos de cantar, Pai. Nós expressamos isso através dos nossos lábios. Nós também, Senhor, participamos agora, adorando ao Senhor, com os nossos recursos, entregando ao Senhor a nossa adoração, na nossa fidelidade, na nossa gratidão, entendendo que o Senhor é quem supre todas as nossas necessidades materiais. E por conta disso, Senhor, nós também abençoamos a sua obra e semeamos, Senhor, no seu campo, Pai. Agora, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que podemos ter nesses poucos minutos que temos para ver essa mensagem, tempo suficiente, Pai, para estarmos com os nossos ouvidos abertos, os nossos ouvidos espirituais abertos, os nossos olhos espirituais abertos, o nosso entendimento ampliado, Pai, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã, Pai. Então, em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor não se afaste de nós, Senhor, que a sua presença soberana seja sobre a nossa vida, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa transformar vidas, Senhor, nessa manhã, Pai, que possa ser uma manhã de cura, Senhor, em almas, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, toque em nós, Senhor, nessa manhã. Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossa vida, Pai. Não nos deixe sair aqui sem ouvir a tua voz, Senhor. Então fala conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu seja totalmente exterminado no meu egocentrismo, no meu Deus, Senhor. Que eu não possa colocar uma palavra, Senhor, nem tirar nenhuma palavra que não seja, Senhor, de ti. Que eu seja apenas um canal, Senhor. Um canal para que o Senhor possa trabalhar, para que o seu Espírito possa trabalhar, Senhor, nesse momento, através dessa palavra. Nós fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. Nessa mensagem de hoje, através desse salmo, eu quero trazer para as nossas vidas algo que Deus considera muito importante e que principalmente nos dias de hoje há uma escassez dessa atitude em nós, seres humanos. Sendo assim, eu quero falar de algo que você não gosta, eu não gosto, a humanidade não gosta, nem o ser humano gosta, que é a espera. Do momento da espera, que colocado aqui pelo salmista é o que ele chama de espera silenciosa. Mas o que significa essa espera silenciosa? Pois bem, quando olhamos para a história do mundo, principalmente no final do século XIX e início do século XX, o continente europeu vivia um período chamado de Bela Época, em que houve um crescimento avolumado da produção artística, literária e inclusive no que diz respeito a tratados de paz. Então, ao olhar no século XX, a história, o contexto da história é esse. A Europa vivia uma tranquilidade. Era chamada de Bela Época, a produção artística volumosa, a produção literária também, paz, havia paz. Havia paz, todo tempo houve guerra, mas havia paz naquela época, um período onde havia paz. Nesse período conhecido como Bela Época, se acreditava que o mundo jamais, por exemplo, iria assistir aos horrores de uma guerra. Então, quando entraram no século XX, nunca iriam imaginar que iria haver algum tipo de guerra. E eu estou falando guerra no sentido amplo. Pois bem, não se imaginava nem que após menos de 20
Eclodiria o mundo na Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que mobilizou dezenas de países do mundo inteiro. Foi uma guerra, e a última guerra feita através de trincheiras. Uma guerra dura, uma guerra difícil, uma guerra onde tanques e aviões começaram a ser usados. Até a Primeira Guerra Mundial não havia tanques e nem aviões sendo usados para esse fim, ou seja, a guerra. Mas a morte, ela se fez presente nessa guerra. Milhões de pessoas sucumbiram a essa guerra. Então, todo aquele sonho, toda a expectativa humana de que finalmente a paz chegaria no mundo, ela caiu por terra. E mal a Primeira Guerra termina, poucos anos depois, eclode a Segunda Guerra, que se torna tão pior do que a primeira. Pois bem, há um historiador de nome Eric Hobsbawm que disse que se você juntar todas as pessoas que morreram por causa da guerra no século XX, a soma dessas pessoas que morreram só nesse século, ela é muito maior que todas as guerras que aconteceram sobre toda a Terra em qualquer tempo. Veja bem, a expectativa do mundo ao adentrar no século XX era de paz, livros, arte, produção artística e literária, tratados de paz sendo feitos. É só você pegar a história que você vai dar uma olhada. E logo menos de 20 anos começa a Primeira Guerra. Trincheira, tantos aviões, mas um pouco adiante, menos de 50 anos do século XX, antes da metade do século XX, pronto, a Segunda Guerra eclode. E ela eclode de uma maneira tremenda. Vários países, pessoas que morreram, não foram poucos. Como eu disse, se somassem todas as pessoas que morreram em guerras, no mundo todo, não iria dar a quantidade de mortes da Primeira e da Segunda Guerra. Então, o século XX foi o século que mais matou pessoas por causa de guerras. E veja, a paz, ela é muito limítrofe, ela está sempre no limite, ela é sempre um fio muito frágil que separa os povos, as nações, as pessoas. E esses conflitos e guerras, muitas vezes eles acontecem, não é por causa do país, não é por causa da nação, não só por causa dos povos. Os conflitos e guerras muitas vezes acontecem com o egoísmo do coração humano. Porque quem faz a guerra é tanto, quem faz a guerra é avião, quem faz a guerra são humanos. O eclodir do coração humano, dentro de um conflito, dentro de uma guerra, é o que faz destacar esse tipo de situação. Então, o problema da guerra, que a gente pode dizer, ela é externa. Ela não começa no campo de batalha, ela primeiro começa no coração humano, através do conflito interior. Existem questões, existem problemas, existem vaidades, existe desejo de poder, e pelo poder, e muitas vezes na nossa vida nós entramos em guerra conosco mesmo. Tem gente que fica brigando consigo mesmo. Isso se chama crise existencial. Tem gente que briga com as pessoas que estão mais próximas. Família, amigos, igreja. Mas quem está em guerra é o nosso coração humano. É o nosso próprio coração. Então, a guerra, às vezes, e muitas delas, é apenas o resultado daquilo que a gente transmite, repassando para os outros. Então, como diante desse fato, desse conflito, dessa guerra, dessa insegurança presente na nossa vida, em relação a tantas coisas, em relação ao mundo, por exemplo, em relação à política nacional, que parece que nunca esteve tão frágil, tão no limite, onde tudo parece tão difícil, por que então esses conflitos são postos aí? A resposta é fácil e é simples. É porque o ser humano está presente na coisa. O problema é que quando se fala em paz, as pessoas, elas sempre esperam. Mas você não apenas espera, você trabalha por ela. Jeremias 29:7 diz assim: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e olhem por ela ao Senhor, porque na sua paz
Esse trecho é de uma carta do profeta Jeremias ao povo que estava no cativo babilônico. E Jeremias ressalta a ação do homem pela paz. Pede para que o homem procure a paz. Pede para que o homem busque a paz. Ele fala, procure, ou seja, trabalhem, executem, exercitem a paz. Mas como que essa espera silenciosa? Como é que a minha alma pode esperar silenciosamente? Como a gente pode descansar no Senhor em tempos tão difíceis como este? Salmo 62, verso 5. Eu repeti ele, responde: somente Deus, a minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Podia acabar aqui, mas estava muito bom. Vou repetir: somente Deus, ó minha alma. É somente Deus, irmão, irmão. Veja que a esperança é um estado de permanência. O salmista tem esperança em quem? Em quem? Ele tem esperança diante de Deus. Amém. Entendi já. Mas agora, como é que eu vou lidar com isso na minha vida? A palavra de Deus, ela é repleta de conselhos, de orientações que nos falam sobre a necessidade de nós colocarmos a nossa esperança, de nós colocarmos o nosso coração esperando pelo quê? Pelo cuidado, pela provisão de Deus sobre a nossa vida. Tem gente que coloca a sua esperança em cada coisa, que às vezes chega a ser, de certa maneira, impertinente. Tem gente que coloca a sua esperança num familiar, coloca a sua esperança numa pessoa, no seu patrão, no seu empregado, coloca a sua esperança no ser humano. Tem gente que às vezes coloca a sua esperança em alguma coisa ou em algo. A nossa esperança, enquanto cristãos, ela deve ser pautada na espera pelo cuidado, pela provisão de Deus sobre a nossa vida. É Deus em que nós devemos lançar toda a nossa esperança. A nossa alma deve lançar toda a nossa esperança em Deus, em mais ninguém. Ah, mas Ele me prometeu promessa. Você quer promessa? Você quer vitória? Você quer unção? Você quer uma vida plena de abundância? Onde vai haver conflitos? Onde vai haver problemas? Onde vai ter tempo difícil? Abra a palavra de vida. A espera silenciosa não é apenas um ato passivo da nossa existência. Ah, não, então eu vou ler para ele. Não, é um ato passivo. Mas a gente também tem em nós algo que nós devemos ativar, algo pelo qual nós também trabalhamos. Então, esperar silenciosamente no Senhor significa que de alguma forma nós também queremos trabalhar por isso. Você tem trabalhado por isso? Você tem trabalhado por paz na sua vida? Você tem trabalhado por descanso na sua vida? Nós temos que trabalhar pela paz em nossas vidas. Quantas pessoas com conflitos que chegam a ver aquilo que foi dito agora, a depressão, a ansiedade? Quantas pessoas austeras, quantas pessoas andam em conflitos internos onde não há paz constituída? A pessoa não está bem com ela. Aí ela, o que ela faz? Ela transborda aquilo que ela tem por dentro para fora. E aí, ela pede a paz, não só na sua vida, mas na sua casa. Ela pede paz onde ela colocou o pé na cidade que ela está. E não adianta fugir. Ah, eu vou morar em Portugal, eu vou morar em Uruguai. Não adianta nada. O problema está dentro do seu coração. E quando a angústia chegar, e os problemas chegarem, e eles vão chegar, nós devemos lançar sobre a palavra de vida a nossa confiança. Você não é imune
não há nenhum tipo de problema. Não existe supercrente. Pare de sofrer, você vai continuar sofrendo. Pastor, você está maldizendo isso? Não, só estou falando a verdade para você. Vai ter momentos de sofrimento, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de angústia. E é nesses momentos que a gente tem que trabalhar o nosso coração. Trabalhar, o que eu costumo dizer, o nosso cristianismo. Porque às vezes a gente tem vontade de se graça. Às vezes a gente tem vontade de jogar tudo e ir embora. Tem vezes que eu subo aqui, eu subo para subir. Não quero. Queria estar em casa dormindo, descansando. Queria estar dando outra coisa. Quem é daqui sabe que eu falo isso? Nós devemos nos lembrar quando Pedro estava com os outros homens que haviam pescado a noite inteira, e eles não tinham nenhum peixe. E aí Jesus vinha chamá-los para tornar os discípulos e disse: olha, entrei no barco aí, joguem as redes, que agora vocês vão pescar peixe. Agora vocês vão pescar peixe. Beleza. A palavra que diz: olha, faça isso que você vai ser bem orientado e vai conseguir alcançar seu alvo. Aí, ele ter dito: não vou não. Vou nada. O senhor está falando isso, eu não vou não. Eu acho, isso eu acho, não é corrido. Eu acho que não é assim que tem que ser. É porque o senhor me conhece. É porque o senhor não está entendendo. Pedro não falou isso. Pedro não falou nada disso. Pedro disse para ele: olha, a gente acabou de recolher a gente. Passamos a noite inteira pescando. Não tem peixe nenhum. Mas mesmo assim, Senhor, mesmo tendo trabalhado toda a noite e nada pela manhã, sobre a tua palavra, nossa gente. É a palavra do Senhor que tem a cura da sua vida. É a palavra de vida que tem a cura dos seus males na sua mão. É a palavra de vida que nos orienta, nos acalma, nos fortalece. É a palavra de vida. Pode ser papel, pode ser celular, não interessa. A palavra é uma só. É a palavra que transforma. Não canso de dizer que se você pegar qualquer livro e jogar num presídio, as pessoas vão ler, eles vão ficar melhores, ler, mas se você pegar a Bíblia e lançar o pátio lá que eles estão lá, pode ter certeza, vão falar da mão, você vai ter uma igreja lá dentro. Porque a palavra de Deus transforma, cura, liberta, e ela faz isso aqui no nome de Deus. Olha a beleza que a gente viu aqui. Pedro está dizendo que mesmo na sua incredulidade, porque ele passou a noite toda, ele tem expectativa de que sobre a promessa que ele recebeu de Jesus, ele pode então lançar os seus redes. Jesus não falou: olha, você vai lançar 50 redes, 80 redes, 90 redes. Falou: lança os seus redes. Lança o que você tem para a sua irmã. Tem gente que quer lançar além do que pode. Tem gente que às vezes não lança um pouquinho de tempo. E a gente sabe o final da história. Vem tanto peixe que Pedro teve que ter ajuda. O barco quase virou da quantidade de peixe que tinha. Então é isso. Na nossa vida, na nossa caminhada, nós somos todos os dias convidados a dar espaço de fé na nossa vida. Enquanto a gente estiver nessa terra, é um passo que a gente tem que dar todos os dias. Foi para você descansar. Nós somos Jesus, nós não olhamos para o alto, o Paulo falou, e olhamos para o alto, e lá naquele alto é onde a gente tem que alcançar. A gente mira para depois chegar lá. Esperar pela salvação, pelo cuidado de Deus na nossa vida. A gente às vezes não sabe viver amanhã na nossa vida. De repente, nem daqui a pouco a gente sabe, é verdade. Mas a gente tem que viver na fé e na expectativa de que as coisas elas sempre podem de algum modo melhorar. Ainda que tudo ao redor, todo o contexto ao redor seja ruim. E é isso que o Salmo 62 nos mostra. Ainda que as situações ao nosso redor sejam difíceis,
cuidado de Deus está presente na nossa vida. Devemos dar um passo. Então o salmista ele vai chamar a atenção e dizer: não confie nos homens maus, não confie nas riquezas desses homens, confie no Senhor, espere no Senhor, porque tudo aquilo que nós temos, ou das pessoas em que nós confiamos e nunca, e é impressionante como o ser humano acredita no outro ser humano. Em parte isso até é bom, a gente acreditar no outro ser humano, mas em parte pode ser perigoso. Porque quando a gente olha para a história do mundo, a gente se depara com a confiança que os alemães tiveram no Hitler, por exemplo. Ele não fez sozinho com o pessoal, não. A Alemanha toda participou. Todos os alemães. E a gente sabe das atrocidades que ocorreram em nome de uma presença verdade. Então, acreditar demasiadamente em pessoas pode cegar as que despejam suas confianças e esperança nessa pessoa. E isso é algo muito perigoso. E olha, seja para que lado for, então nós temos que ter esse cuidado. E o que o salmista está nos alertando, nos advertindo é que nós possamos confiar no Senhor, somente no Senhor. E a palavra de vida ela nos orienta em tudo que é sobre isso. Maldito o homem que confia no homem. Bendito aquele que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor como aquele que lança suas raízes profundamente, chega a ser alimentado pelas águas e desde quem quer que seja, não morre porque tem raízes profundas. Salmo 1. Então, nós somos convidados a ter essa verdade, mas a gente precisa ter a convicção, e esse é o problema, ter a certeza que devemos aquietar nosso coração. Por que andamos tão atribulados? Por que andamos tão ansiosos? Vamos esperar sempre pelo cuidado, pela providência divina. A atitude correta não é o desespero, mas uma espera confiante em Deus, que tudo sabe, que tudo pode, esperar pela libertação, pelo cuidado de Deus sobre as nossas vidas, e nós precisamos estimular isso. Precisamos estimular isso com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Estimular que quem governa o mundo, governa todas as coisas, é Deus, somente Deus. Temos a certeza de que Deus ele continua agindo e que Ele, portanto, é a nossa esperança. É Ele que firma os nossos pés. É Ele que firma os nossos pés. É Ele que sustenta os nossos pés. O verso 6 diz lá: só Ele é a minha rocha, a minha salvação e meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. O salmista aqui está dizendo que a segurança dele está pautada em Deus. Apenas em Deus. Não é nenhum homem, nem nenhuma mulher. Mas com frequência, eu e você, a gente confia. A gente confia nisso, mas às vezes a gente não crê. A gente até confia, mas não crê. Aí a gente coloca a nossa esperança e a nossa confiança demasiadamente em pessoas e coisas. Pronto. Esse é o problema. Porque coisas quebram e pessoas nem sempre são quebras. Por isso, o estímulo desse texto é que a nossa confiança seja sempre radicada, e no sentido original mesmo da palavra, ou seja, algo que tem raiz. E veja, o radical não é necessariamente um extremismo, tolerante, não oportuno. O radical é alguém que tem confiança naquilo que é certo, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro. Então Deus deve ser a razão primeiro da nossa existência. Salmo 121, 2 diz: Deus socorro do Senhor que fez o céu e a terra. O salmista ele nos mostra, e é essa a beleza do texto, a de que ele nos mostra que o mesmo Deus que sustenta o universo é capaz de se esvaziar da sua glória, se fazer homem, conhecer a minha fragilidade, a sua fragilidade. É o Deus que sabe o que é o nosso sofrimento, o sofrimento humano, que sabe como nós estamos assustados e entristecidos. Você acha que você consegue
de perdermos alguém, de perdermos o nosso emprego. Ele vê, ele sabe tudo isso. Porque ele também tem medo. Tá demais. Ele tem medo. E o que ele fez com medo? Ele disse: Senhor, se possível, diante do que está acontecendo, faça a minha cidade. Você acha que ele falou isso sorrindo? Pega a palavra dele. O medo é algo da existência humana. Então, Jesus sabe o que é medo. Ele sabe qual nós somos limitados, quão frágeis nós somos. E ele presta atenção nisso. Porque às vezes as pessoas ouvem, mas não escutam. E ele não despreza nem um pouco esses sentimentos que não têm no seu coração. Deus, o Senhor não está vendo, ele está vendo. Ele não despreza o seu coração. A sua aflição, o seu medo, a sua angústia, o seu terror, o seu desespero. Deus não despreza. E graças a Deus por isso. Nós precisamos ter uma convicção presente, constante em nossa vida, e que algo como isso não seja apenas retórico. Às vezes as pessoas estão cansadas porque estão procurando coisas maiores do que precisam. Tem gente que quer mais do que precisa. Não, eu quero mais. Quero mais do que isso. Quando na verdade que a gente precisa tão pouco, tão simples. E por que a gente não cuida tanto? Por que tornamos a nossa relação com Deus algo tão difícil? Eu sou assim. Às vezes a gente depara com o desespero e ele vai real as coisas são simples. Jesus tornou a relação com Deus algo simples, como caminhou com pessoas, ele andou com pessoas, comeu com pessoas, falou em cima de um barco, subiu em um monte, foi no casamento. Jesus mostrou que a espiritualidade, que a confiança em Deus, ela não se revela apenas no espaço físico, nesse tempo, mas muito mais na rua. Na rua. Quer revelar a sua espiritualidade? Vai para a rua. Quanto tempo, eu falei só com isso, nós passamos aqui por semana nesse espaço físico. Se a gente vier a todas as prestações de tudo, que é difícil, eu estou, graças a Deus, só não estou mesmo. A gente fica aqui de 4 horas e meia a 5 horas por semana. Isso é muito para vocês terem sua espiritualidade? Já basta para vocês terem sua espiritualidade? Vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Se a nossa espiritualidade for apenas o tempo que a gente fica aqui na igreja, vou dizer para você, eu e vocês estamos chorados. Eu e vocês estamos chorados. A nossa espiritualidade aqui dentro é resultado daquilo que a gente viu lá fora. E não é o contrário. Mas tem muita gente achando que não, é o contrário. Nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar Deus, de ver essa esperança com Deus, que é algo tão simples, que a gente muitas vezes torna ela complexa. Por fim, isso mostra uma importante reflexão na nossa vida, mas que Deus age no tempo certo. Que a gente não entende porque nós somos igual a uma criança, que quando quer uma coisa, quer para outra. Deve essa. Se você prometer algo para uma criança, deu ou vai hoje. Se segura, se você não der outra. Mas a gente fica velho, cabelo branco, está aparecendo, e nós não vamos fazer com os nossos filhos. A gente vai dando uma mascarada, coração continua angustiado, quer tudo para a hora, tudo rápido, ora e quer que não passe mais a coisa aconteça. Espera silencioso, esperar em Deus e ter certeza de que Ele vai agir não significa permanecer numa atitude inversa. Porque a providência de Deus, ela não exclui a responsabilidade humana. Não adianta
Temos que nos levantar e fazer aquilo que nos cabe. O Salmo 62 ele nos orienta, nos mostra, nos capacita para a gente trabalhar ao mesmo tempo e somos estimulados a esperar. É estranho isso, né? Trabalhar e esperar ao mesmo tempo, mas ele estimula isso. E a gente não pode esquecer jamais o verso 11. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isso. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus, não é nosso. Não estamos aqui por conta do nosso esforço. O nosso esforço é necessário, mas é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Então, que nós não nos esqueçamos que nós precisamos esperar silenciosamente em Deus, sem barulho. Tem gente que fala barulho, pronto. Precisamos esperar silenciosamente em Deus, mas trabalhando e sabendo que Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Fecha os olhos com a cabeça, vamos ter uma momento de oração. Louvado seja o seu nome. Nós queremos agora nesse momento te pedir, Senhor, para que nosso coraçãozinho que anda angustiado, que anda no desespero, que anda atribulado, tenha sido confortado por essa palavra, que possamos ter força para continuarmos a prosseguir essa caminhada de fé, uma caminhada maravilhosa, porque no final nós vamos ter a nossa recompensa, que é estar nas bodas do Cordeiro, do Senhor, louvando e agradecendo o seu nome, mas para enquanto estivermos aqui nessa terra, vai haver tribulação. Vai haver, Senhor, angústia, medo, desespero, vai haver problemas, e haverá vários problemas na nossa vida. E o que nós queremos, Senhor, em nome de Cristo, Senhor, é saber que o Senhor é aquele que trabalha com nós, nós queremos também, Senhor, fazer essa espera de modo ativo, lendo a sua palavra, louvando o seu santo nome, agradecendo a Ti. Que o Senhor possa colocar em nós esse espírito, Senhor, dessa espera silenciosa, para que a nossa alma seja despertada. Faz isso, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome, que tudo diga amém e amém. Você pode ficar em pé, vamos nos despedir. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmão, não vai embora não, não vai falar mais não. Deixa eu ir embora, Deus, fecha os olhos e coloca no nosso coração. Pai, queremos aqui orar por Nazaré, Jesus, Roberto, Antônio, Roberto, Cesar. Oramos pela vida dessa família, oramos pela vida de todas as pessoas que estão aqui, as que se dispuseram a estar aqui. Nós agradecemos, Senhor, pela vida de todos, pela oportunidade de prestarmos culto juntos. Nesse momento, Senhor, nós queremos ir para os nossos lares, ou para os nossos afazeres, Pai, em segurança, debaixo da sua paz, que o laço passageiro não possa chegar à nossa vida, que a peste perniciosa não possa chegar perto, que dar-nos falar possa cair por terra em nome de Jesus, que possamos ter a sua paz, a sua segurança em nossa vida, Pai, que possamos, Senhor, para a tua glória, alçar, temos um tempo de alimento, um tempo de descanso, um tempo com nossos familiares, quem quer que seja. E temos também, Senhor, no nosso coração, esse retorno à sua casa, de dia que nós queremos louvar para te agradecer, para continuarmos, Senhor, a sessão de culto. E, Pai, o que move o nosso coração, Senhor, é essa expectativa de poder te adorar. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um que está nesse lugar. O teu amor, o teu amor, a graça imensurável do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces comunhões de consolação do seu Santo Espírito seja com cada um de nós. E agora, para todos sempre, o povo de nosso Deus diz amém e amém. Pelo menos São Paulo, amém. Amém. Pai, seu irmão, sabe que você fala com o seu irmão, no nome de Jesus,